Eu sou branco com a pele bronzeada pelo sol, estou com boné preto com logotipo dourado no meio, uso bigode e barba preta escura curta, estou com óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, estou com uma camiseta cinza clarinha cavada com as palavras Go Vegan no peito, e estou caminhando em um parque público rodeado por árvores, olhando para o meu celular com o sol às vezes batendo no meu rosto. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tirar uma coisa que está entalada aqui na minha garganta, pessoal. É o seguinte: você já ouviu falar de veganismo X, veganismo Y? As pessoas colocando adjetivo na palavra veganismo para diferenciá-lo de outras supostas espécies de veganismos. E às vezes até os veganos se diferenciando em subgrupos, né? Como se houvesse um veganismo diferenciado do outro, que tivesse uma ênfase em determinada coisa, enquanto o outro enfatiza mais outra. Pessoal, apague isso, não existe. Sabe, risque da sua mente essa ideia, ela é essencialmente nociva, e eu vou provar isso aqui nesse vídeo. Não existe veganismo capitalista, veganismo popular ou socialista. Não existe veganismo pela saúde, veganismo pelo meio ambiente, veganismo ético. Veganismo é um só. A definição de veganismo está bem estabelecida desde a década de 1940 pela organização não governamental inglesa que criou a palavra veganismo, que consiste em você fazer tudo o que for possível e praticável para excluir exploração e crueldade contra animais em todas as suas formas, resultando na substituição de produtos e serviços que usam os animais por alternativas. E por consequência, nós beneficiamos a saúde humana e o meio ambiente. Se nós deixarmos de explorar os animais, a tendência é que os seres humanos sejam mais saudáveis, que o meio ambiente não seja tão desequilibrado, mas o veganismo em si tem o foco nos animais. O veganismo é uma filosofia ética que procura libertar os animais. Porém, ela não exige que haja uma organização social no sentido de que as pessoas se unam para tomar uma atitude coletiva para mudar algum tipo de estrutura socioeconômica. O veganismo diz respeito a uma exclusão individual, a pessoa boicotando tudo aquilo que envolve o uso de animais, se estiver no alcance dela. E aí nós temos o que? O ativismo vegano, que é um passo além. Existem pessoas que não apenas são veganas, mas procuram divulgar o veganismo, procuram refutar argumentos contrários ao veganismo, procuram convencer terceiros a se veganizarem também. E com esse ativismo, a tendência é que ocorra uma mudança econômica também, no sentido de que as empresas passem a produzir produtos para esse público. E com isso, menos animais serão destruídos e explorados, menos recursos naturais serão usados, porque para você produzir coisas de origem animal, via de regra você vai precisar usar mais água, mais terra, mais vegetais também para alimentar esses bichos, né? Agora, se você usa produtos vegetais diretamente, o impacto ambiental é muito menor. Então, o veganismo, pessoal, ele é na sua base, assim, ele é na sua definição uma preocupação ética com os animais. Não é uma preocupação com o meio ambiente, não é uma preocupação nem mesmo com as espécies, ou seja, não é uma preocupação com coletividades ou entes abstratos. O veganismo é essa ideia de você respeitar os animais, de modo a não tratá-los como objetos, mas reconhecer que, assim como nós, eles conseguem sentir coisas boas e ruins, e eles, além disso, defendem as suas vidas, defendem a sua liberdade, defendem o seu bem-estar, porque eles têm interesse legítimo a não serem explorados. O veganismo convive muito bem com o hinduísmo, com o budismo, com o cristianismo, com o ateísmo, com o materialismo, com o utilitarismo. Enfim, ele convive muito bem, inclusive, com o socialismo, mas essas ideologias
não fazem parte do veganismo, não são pressupostos do veganismo, não são consequências do veganismo, mas são ideias paralelas que possuem pontos de contato com o veganismo. O vegano que procura fazer com que as pessoas comprem o seu pacote ideológico completo está sendo um desserviço para a causa. Ele está querendo conformar as pessoas à sua imagem e semelhança, sendo que o veganismo é um mínimo ético, é uma ideia extremamente simples que se adapta a todas as ideologias, seja o capitalismo, o socialismo, a social-democracia, o anarquismo, o libertarianismo em suas várias formas. É possível uma pessoa cristã se tornar vegana sem nenhum conflito com a sua fé. Mas não é possível uma pessoa ser cristã e materialista ontológica. Não tem como uma pessoa acreditar nos deuses do hinduísmo e ser materialista ou ateia. E eu coloco nessa lista, pessoal, de ideologias ocasionalmente parceiras do veganismo, mas que não integram a sua definição, o antiespecismo. O antiespecismo é uma ideia que casa muito bem com o veganismo. É muito difícil você ser um antiespecista e não ser vegano, porque o antiespecista é aquele que diz que a espécie de determinado senciente é irrelevante para definir o valor que ele tem. Ou seja, nós devemos considerar eticamente um senciente, seja qual for a sua espécie, no mesmo nível que os outros. Bem, se a pessoa considera que o ser humano merece esse respeito, que proíbe que ele seja escravizado, explorado, morto ao nosso bel prazer, necessariamente ela terá que considerar os demais animais dessa mesma forma. E, portanto, ela será vegana, não é? Se a pessoa for antiespecista, mas achar que o ser humano não vale nada, aí realmente ela pode ser anti-vegana. Mas eu nunca vi isso, tá? Normalmente os antiespecistas todos são veganos. Agora eu pergunto, é necessário ser antiespecista para ser vegano? Pessoal, a maioria dos ativistas aí, quase todos na verdade, os ativistas veganos nem sabem o que é especismo. Eles ouviram essa expressão da boca de outro ativista que não estudou o assunto academicamente e começou a usar essa palavra como uma expressão genérica para falar de qualquer forma de justificativa da exploração animal. De jeito nenhum. O especismo não leva necessariamente à justificativa da exploração dos animais. Essa justificativa tem outro nome, que é técnico também, que é o carnismo. Carnismo, sim, é o oposto do veganismo, dizendo que nós podemos colocar a nossa conveniência e o nosso gosto acima dos interesses dos demais sencientes. Agora, especismo não diz respeito a isso, de forma necessária pelo menos, embora muitos especistas realmente sejam carnistas, né? A grande maioria deles, mas nem todos. Você pode ser um vegano antiespecista ou não, como você pode ser um vegano socialista ou não. Quando você ouve os chamados veganos populares palestrando, né, discorrendo sobre o assunto, não leva nem 10 minutos para a máscara deles cair, porque eles acabam confessando que, na verdade, eles não são contra toda forma de exploração animal, como está na definição oficial da Vegan Society, que criou a palavra veganismo. Eles são contra a exploração industrial dos animais, eles são contra a exploração dos animais voltada ao lucro. Mas se essa exploração se dá de forma sustentável, ecológica, caseira, como parte de uma cultura ancestral de determinado povo, para eles está tudo bem, eles confessam isso. É verdade que os veganos não ficam criticando os indígenas e as demais populações tradicionais, porque essas pessoas não têm conhecimento técnico e científico para viverem sem explorar os animais. O discurso vegano é para pessoas que têm condições, que têm conhecimento, que têm como fazer essa substituição. Por isso nós não tentamos veganizar aquelas pessoas que vivem na mata, que vivem à beira do rio, afastadas da cidade, sem acesso às tecnologias e às demais facilidades. Porém, nós não justificamos de forma absoluta a exploração animal. Nós dizemos que naquele contexto é justificável.
Porém, os chamados veganos populares, que são socialistas, dizem que o problema é o capitalismo e não a exploração dos animais. Eles dizem assim, ó, depois que a revolução acontecer, aí sim nós vamos nos sentar com as populações indígenas e questioná-las sobre o uso que elas fazem dos peixes, por exemplo. Mesmo que esses indígenas atualmente tenham acesso à internet, às vezes sejam até formados em nutrição, como eu já vi uma indígena nutricionista que fazia compras pela internet e mesmo assim usava produtos animais, consumia esses produtos. E determinada pessoa que se dizia vegana socialista achava que estava tudo bem. Inclusive chamou essa pessoa para palestrar em um evento que se denominava vegano e antiespecista. É o cúmulo da contradição. Os chamados veganos populares não são veganos. Eles são ecossocialistas e vegetarianos estritos. Eles defendem o socialismo voltado à preservação do meio ambiente. Eles defendem o socialismo como o único remédio contra a destruição do meio ambiente, dizendo que não há salvação para a preservação ambiental dentro de um sistema voltado ao lucro dos indivíduos, que é o capitalismo. E eles não usam produtos de origem animal exatamente por uma questão de coerência. Eles não querem alimentar esse sistema no qual eles se encontram. Então, dentro da condição deles, eles adotam uma dieta vegana. Mas a ideologia deles não é vegana, porque a preocupação deles não é com os animais. A preocupação deles é com os seres humanos que vivem oprimidos dentro do capitalismo. Para diminuir essa exploração, eles adotam um estilo de vida vegano. Quem olha, fala que eles são veganos, porque aparentemente é a mesma coisa. Mas a intenção deles não é, de fato, libertar os animais. Isso fica muito nítido quando eles, como eu falei, justificam a exploração animal que não seja voltada para o lucro, não seja voltada para o acúmulo de recursos, mas seja uma exploração que se dê como parte da cultura de um povo, para celebrar a história de um povo, as suas tradições, os seus costumes. Aí eles dizem que isso aí não é antiético, que não tem problema, né? Isso é o especismo na sua forma mais extrema. Isso é o carnismo, pessoal. É muito curioso. Essas pessoas que se dizem veganas populares, elas usam o rótulo de antiespecista para defender o especismo mais hard possível, né? Eu sou vegano. Eu entendo que o ser humano, devido à sua capacidade de abstração intelectual, busca filosófica, questionamento ético, é uma espécie que se destaca e merece uma consideração maior em casos extremos em que nós podemos salvar, por exemplo, um senciente de outra espécie. Em regra, o ser humano deve ser preferido. Ele possui uma missão mais elevada que os demais animais. Mas isso de modo algum me leva a menosprezar os animais quando eu faço as minhas escolhas com respeito ao que eu compro, ao serviço que eu vou usar. Sempre vou preferir aquilo que não tem origem animal. E eu consigo viver dessa forma, realmente boicotando essas coisas, porque eu não vivo à beira do rio, afastado de centros de compras, sem acesso à internet, né? Eu vivo em um local que tem essas coisas e, portanto, eu consigo ser vegano na ideologia e na prática. Se você é budista, você tem um excelente motivo para ser vegano. Se você é hindu, você tem um excelente motivo para ser vegano. Se você é antiespecista, você também tem um ótimo motivo. Se você é socialista, você tem um ótimo motivo para ser vegano. Você pode defender, inclusive, que o socialismo é uma ferramenta importante para acabar com a exploração dos animais, ainda que não seja suficiente. Se você é um ateu, você tem um excelente motivo também para ser vegano. Você pode entender que, como o ser humano é uma espécie como qualquer outra, nós não temos legitimidade para tratar os animais como as nossas coisas. Mas, pelo contrário, nós todos somos da mesma família, né? Os animais são os nossos irmãos e, portanto, merecem a nossa consideração. Se você é um cristão, você tem um excelente motivo para ser vegano. Lá em Gênesis nós vemos que Deus fez tudo muito bom e Ele deu os vegetais para servirem de alimento não só aos animais, mas também aos humanos.
Não havia consumo de carne nem de outros produtos animais na época, o que só foi liberado após o dilúvio, quando a terra estava devastada ainda. Deus autorizou que Noé e aqueles que estavam com ele consumissem produtos animais. Nós temos também a profecia em Isaías 11, que fala sobre o renovo de Jessé, que os cristãos entendem como Jesus Cristo, no qual todos voltariam a viver sem agressão, inclusive os animais que atualmente são carnívoros, todos se tornarão herbívoros. O ideal do Deus bíblico é esse, né? Então, o vegano é aquele que já procura antecipar na medida do possível isso, diminuir o sofrimento, diminuir a quantidade de mortes desnecessárias de animais, concretizando o amor ao próximo na sua maior amplitude. Se nas épocas bíblicas as pessoas precisavam de carne, ovos, leite, elas precisavam montar em animais, hoje a situação é outra. Hoje nós conseguimos viver sem nada disso. E nós sabemos que os animais têm consciência, nós sabemos que eles sofrem também, portanto eles são nosso próximo. Ainda que não sejam iguais aos seres humanos na sua dignidade, mas eles têm uma dignidade própria. Olha lá no livro de Jonas, capítulo 4, versículos 10 e 11. O profeta fica bravo com Deus porque ele não destruiu a cidade de Nínive, sendo que ele mandou Jonas ali a duras penas. Jonas não queria ir, mas foi obrigado a pregar contra a cidade. Foi ali, anunciou que Deus iria destruí-la pelos seus pecados, mas a cidade se arrependeu, pediu perdão e em razão disso Deus voltou atrás. E Jonas está bravo e Deus fala para ele: olha, como eu não teria piedade de Nínive, onde há muitos humanos e também animais, né? Então você vê, o Deus bíblico considera os animais, ele os inclui, ele tem compaixão também dos bichos, ainda que não considere os animais no mesmo nível dos humanos. Os animais estão no nível inferior, né? Então, você, independentemente do seu lado político ou religioso, você vai encontrar pontos de contato com essa ideia de você respeitar os animais, você se conscientizar de que os animais não podem ser maltratados e, por consequência, você vai ter que boicotar a pesca, a pecuária, os produtos que têm o corante carmim, que tem leite, etc., né? Os laticínios. Você não vai poder participar de rodeio, vaquejada, prova do laço, corrida de cavalo. Deixa eu mostrar para vocês uma família de pássaros ali. Eles têm um pescoço amarelo, em cima é marrom e o corpo deles é branco e cinza. Eles lembram uma garça, só que eles são menores. Eles não têm a perna tão longa quanto a garça. Eles estão fazendo muito barulho hoje, geralmente eles não fazem esse barulho todo. Tem dois ali e depois tem mais dois ali. Parece uma máquina, parece um cortador de grama esse som que eles fazem. Os animais servem sim para embelezar o ambiente, para que os humanos os apreciem. Nossa, e um deles está até com a cabeça arrepiada. E o outro está seguindo ele, está tentando tirar alguma coisa das penas dele. Está tentando assim... Não sei se ele está fazendo... Não, ele não está querendo tirar nada não. Ele está fazendo um som como se ele estivesse espantando o outro. Como se ele estivesse dando uma bronca. Ele está indo atrás e o outro vai indo embora, mas ele segue ele. Eles estão se afastando. O que será que eles estão pensando, hein? Qual é o significado disso? Eu nunca vi eles se comportarem desse modo. Então, o fato de os animais terem um valor estético e também ambiental, já que cada um deles tem a sua função, né, não significa que o valor deles se resuma a isso. Eles têm um valor ético. Eles valorizam as suas vidas. Eles têm um sistema nervoso central que indica uma individuação, ou seja, eles se reconhecem como algo distinto do ambiente que os cercam e eles vivem as vidas deles assim como os humanos. Eles gostam de comer, eles gostam de cruzar.
Olha lá, um deles está bicando o outro, ó. O que estava seguindo o outro, ele foi atrás, ele está enfiando o bico dentro do bico do outro. Por que será? Será que ele está querendo tirar alguma coisa do outro? E é engraçado que ali, ó, tem dois gatos pretos, ó. E eles não vão atrás. Acho que eles já estão acostumados, eles têm ração, então eles não vão atrás desses pássaros. Parece briga de casal isso, hein? É como se fosse a esposa brigando com o marido. Depois que ela enfiou o bico dentro do bico do outro, ele fechou o bico e ele não está mais arrepiado. As penas dele não estão mais ouriçadas. Mas ele continua indo embora e a outra vai atrás. Eu imagino, né? Que é o macho e a fêmea. Eu queria muito entender. Eles estão indo bem na direção dos gatos. E ele tá dando a volta, ele tá voltando pro lugar de onde ele veio. Ó, o gatão aqui, ele até saiu do lugar dele, o gatão preto, tá olhando pra mim. E os pássaros estão voltando pro lugar de onde eles vieram, eles deram a volta aqui no campo. Eles estão indo na direção dos dois que ficaram pra trás, os dois que estão tranquilos, comendo alguma coisa ali no chão, que eles vão ciscando. Aí eles até abriram as asas ali no fundo, os dois. E os outros que estavam fazendo as suas atividades secretas aí, misteriosas, eles voltaram a se encontrar com os demais. Bem, pessoal, por hoje era isso. Peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aí embaixo, mesmo que seja só um emoji. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho. Até a próxima.